Canal Papo de Arroz para a gente trocar aquela ideia maneira, mas antes de tudo, nosso momento reflexão, algo que já virou tradição. Toda grandeza, toda força e todo poder são relativos. Montesquieu. Você já escutou falar sobre a equação da violência? Não? Você faz parte dela. Eva, espectador, vítima e agressor. Você é espectador todos os dias da violência que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, um país muito violento. Em todos os sentidos, no seu dia a dia, nas redes sociais, vendo as notícias, né, os jornais, você é espectador. Vítima, pode ser que você não tenha sido ainda, tomara que não, mas provavelmente será em algum momento, de uma forma ou de outra. Agressor, pode ser que você não seja, pode ser que algo faça você ser um agressor, de repente, para se defender, mas de qualquer maneira você faz parte dessa equação. Triste equação, mas é a realidade. A violência, essa palavra, vem do latim que quer dizer violação. E de fato é uma violação, né? Você passar por uma violência, você observar, né, essa violência todos os dias, isso é uma violação. Mas teria como evitar a violência ou diminuir, pelo menos? Será que leis mais rígidas fariam isso acontecer? Bem, não é algo que seja sólido esse tipo de reflexão, esse tipo de raciocínio, né? Para te dar um exemplo, a Alemanha, com 83 milhões de pessoas em sua população, elucida 95% dos seus homicídios. Mas é um país menor que o Brasil e, como disse, menos população. Entretanto, o direito exercido na Alemanha é abolicionista, algo difícil de ser compreendido aqui no Brasil, onde todos os dias, em todas as redes sociais, em todos os órgãos de comunicação em massa, só o que nós percebemos é uma tendência de tornar as leis mais rígidas, né? Aquela interpretação que o judiciário passa a mão pela cabeça de todo mundo, inclusive daqueles que cometem crimes, os mais variados possíveis. Mas não é algo sólido para diminuir uma percepção de violência. De fato, a violência ela pode ser diminuída no ambiente educacional, mas precisa entender, é necessário entender o que acontece no ambiente familiar. Porque quando você fomenta no seu ambiente familiar todos os preconceitos, o preconceito ao gênero, ou seja, as pessoas trans, o preconceito religioso, o preconceito social, socioeconômico, você está fomentando, criando alicerce para a violência. E pode ser que você esteja criando um agressor na sua casa. Principalmente quando você, por exemplo, coloca o homem acima da mulher socialmente. Essa pessoa, em algum momento, lá na frente, naqueles mínimos detalhes, quem vai lavar a louça é a sua irmã. Homem não lava a louça. Um exemplo. Um exemplo. Mulher não deve falar mais rápido, mais alto que o homem. Exemplo. Você está criando um agressor. Ou seja, você faz parte dessa sigla, de alguma forma, Eva, e continua criando um agressor. O preconceito cria o agressor, aumenta e potencializa essa violência. Já no ambiente escolar, no ambiente educacional, seja ele público ou privado, é necessário que a coordenação pedagógica, diante de uma pedagogia participativa, tenha a sensibilidade de orientar os professores para que eles consigam entender o que acontece com esse aluno. Se ele traz essa violência, se ele traz esse preconceito, é necessário diluir, diminuir e acabar com esse tipo de percepção dentro de uma sala de aula. Mas será que os nossos professores também não são preconceituosos? Pois é. Se o professor mata no peito um assunto, por exemplo, intolerância religiosa, mesmo sabendo, de repente, até não tenha consciência, não tenha lembrança, mas tem que saber que a Lei 10.639/03 determina, por exemplo, né, que a cultura afro-brasileira seja bem discutida, bem explicada dentro de um ambiente educacional. Você está formando um cidadão. Quando você explica sobre
a cultura afro-brasileira, você está criando um cidadão menos preconceituoso, um cidadão que não vai ter nenhum tipo de discriminação, né? Esperamos por isso, e, consequentemente, uma sociedade menos violenta. Muito escuto, né, a cobrança nos órgãos de segurança pública, os profissionais que são violentos e preconceituosos, mas esses profissionais saíram de um seio social. Eles são parte, né, de uma sociedade violenta. Será que lá atrás eles tiveram esse tipo de orientação no seio familiar e no seio educacional? A maneira de lidar com as diferenças, com as minorias e, de repente, com a própria história? Né? A criação, né, desse indivíduo de maneira histórica. Então, a única forma da gente conseguir diminuir a sensação de violência, tornar o nosso país, né, fazer com que ele cresça em qualidade de vida, é tendo essa percepção, ter esse cuidado em relação à violência, dentro de casa e no ambiente escolar. Não podemos esquecer nunca que todas as pessoas que fazem parte da administração pública, principalmente, saem e são parte de uma sociedade violenta e preconceituosa. Então, se a sociedade em si não procura observar de outra forma esse sentido, não vai conseguir evoluir na qualidade de pessoas que conseguem resolver os seus conflitos, os mediando. Tivemos um exemplo esses dias, né, lá no Congresso Nacional, na nossa tão linda Casa Bicameral, sobre um projeto de lei que tem, tem o escopo de acabar com a união homoafetiva. Bem, isso é uma estupidez. Direitos fundamentais. Todos e todas têm acessibilidade e devem ter acessibilidade aos direitos fundamentais. Então, é algo que não faz a mínima diferença, né, diante de tantos problemas que temos no país. Mas é uma ferramenta ideológica com uma diferença. A ideologia de cada um, que todos temos o direito de tê-la, não pode influenciar no Estado. Ela não pode virar política pública. Certo? Outro detalhe, escutei também uma pessoa que faz parte do meio político, inclusive foi candidato a presidente da República aqui no Brasil nas últimas eleições, dizendo que nossa CF/88 tem direitos demais do que deveres. E, no mínimo, ele não conhece ou finge que não conhece a história do país do qual ele nasceu. Né? Num país que foi apropriado, porque não tivemos aqui descobrimento em 1500, porque já né, os índios já estavam aqui, os donos dessa terra. Um país que saiu da escravidão com muita dificuldade, mas criou a escravidão contemporânea. Um país que tem racismo estrutural, um país que passou por duas ditaduras, com cerceamento de liberdade, com tortura, né? Ou seja, um país que precisa sim abraçar os direitos. Então, falar, né, jogar isso ao vento, que temos que a CF/88 tem mais direitos do que deveres, chega a ser uma grande estupidez. Aliás, não chega a ser, é uma grande estupidez. Vamos pensar nas gerações, né, nas dimensões do direito, né? Por exemplo, direito de terceira dimensão, direito do consumidor, não é importante que o consumidor tenha direito? Direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, direito à educação, segurança pública, saúde, assistência social, direito trabalhista, não é importante que nós, trabalhadores, tenhamos acessibilidade aos direitos trabalhistas? Enfim, chega a ser um deboche. E, como eu disse, uma frase de Montesquieu logo no início do vídeo, lembro: liberdade, igualdade e fraternidade. Não existe liberdade sem igualdade. Não existe igualdade sem fraternidade. Então, os direitos se completam. Uma besteira dessa só fomenta a tal violência. E a gente precisa sair e resolver esse aspecto, procurando maneiras de conseguir mediar os nossos conflitos sem a necessidade da violência. E isso nasce dentro de casa, a culpa é nossa, e precisa também ser tratado dentro da unidade escolar. Os professores precisam ter consciência disso, assim como a coordenação pedagógica
diante de uma pedagogia participativa. Bem, eu sou o Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.